Olha, Fundamentos de Economia e Gestão de Inovação é um livro que tem como organizadores os professores Vitor Pelaez, Araquém Alves de Lima, Francisco José Peixoto Rosário e Reinaldo Rubem Ferreira Júnior. Aliás, já está na linha. A gente vai agora à cidade do Porto, em Portugal, conversar com um economista, professor universitário e um dos organizadores do livro Fundamentos de Economia e Gestão da Inovação, professor Reinaldo Rubem. Um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, professor. Bom, nós temos aí um livro que traz aí os fundamentos da economia e também gestão e inovação. São temas que estão no nosso cotidiano, temas que aquele que precisa compreender a complexidade, né, comportamental de um agente empreendedor na tomada de decisão, por exemplo, ou compreender a velocidade com que as coisas se modificam, inclusive conceitualmente, na atualidade. Esse livro pode nos ajudar, professor? Com certeza, Elias. Eu tenho a impressão, inclusive, que você já deve ter lido o livro, porque você fez uma síntese aí sensacional da ideia do livro. Mas é por conta justamente de você sempre estar lidando com essa temática também nas discussões aí nos programas, com especialistas. Na verdade, Elias, esse livro surgiu, a ideia desse livro surgiu em 2018, né? A pandemia atrasou bastante o lançamento desse livro, num evento do nosso programa de mestrado profissional em propriedade intelectual e transferência tecnológica, Profinit, né? Que tem o nosso reitor da UFAL como a liderança máxima desse programa. É um programa em rede, em nível nacional, que procura justamente trazer, né, mostrar a importância da propriedade intelectual e da transferência tecnológica nos processos, né, de desenvolvimento econômico-social, de inclusão social, de sustentabilidade, não é, ambiental, enfim. Toda essa temática que nós temos, né, já há algum tempo, né, em nível internacional e no Brasil também. E em 2018 houve um evento aqui, né, um congresso internacional sediado pelo Profinit, né, o 7º Prospect CTI, né, o Profinit, né, essa rede, né, como eu já falei, em nível nacional, esse programa em rede de mestrado profissional, ele tem uma parceria muito importante com o Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, o ISEG, universidade esta que me abrigou como professor do Profinit para fazer o meu pós-doutorado. Eu estou aqui fazendo um pós-doutorado com o professor Joaquim, que é um dos nossos parceiros, né, nessa parceria bastante profícua, que tem possibilitado justamente abrir esse espaço para professores da UFAL e de outros estados poderem fazer esses programas de pós-graduação, seja doutorado, não é, e pós-doutorado. Qual é a ideia do livro, Elias? O livro ele surgiu, não é, a partir justamente da conversa desses 4 professores do programa, e nós entendíamos à época, como entendemos até hoje, que era necessário produzir um material, né, envolvendo vários professores, pesquisadores, sobre essa temática da gestão tecnológica, mas buscando melhor fundamentar isso como um material de apoio, né, importante, não só ao Profinit, mas também para aqueles que querem iniciar o seu processo de conhecimento, né, nessa temática da inovação tecnológica, que é uma temática fundamental, Elias, e que, como trata o livro, ela tem fundamentos importantes, como, por exemplo, a própria questão do empreendedor, que não é só o empreendedor enquanto indivíduo, mas empreendedor enquanto instituição também, instituições empreendedoras. Ela trata da questão do financiamento à inovação,
que é muito importante, já que inovação, principalmente P&D, inovação tecnológica, ela envolve um risco muito alto naquela fase inicial, e você não tem muitas garantias, porque o que está tirando do papel é um projeto, então isso exige todo um esforço de financiamento e de parceria pública e privada. Esse é o objeto, inclusive, Elias, do meu estudo aqui de pós-doutorado, são modelos de financiamento à inovação. Tem a parte também fundamental, Elias, que é do ambiente, da parceria institucional, universidade, com as organizações públicas e privadas, com as empresas, buscando, né, justamente atender, não é, há uma série, no caso das empresas, demandas tecnológicas, no caso da sociedade, de uma maneira geral, uma série de projetos que possam melhorar na área educacional, na área de saúde, na área de mobilidade, enfim. Então, o livro ele tenta, né, abordar esses diferentes fundamentos, mas principalmente a questão de como se gerencia isso, né, através desses ambientes, desses habitats, que são sistemas de inovação, né. E é importante também, Elias, chamar a atenção que o livro mostra a grande relevância que tem as instituições do conhecimento, né. Muitas vezes se fala, olha, a universidade é muito fechada. É verdade, a universidade precisa ainda fazer um trabalho ainda maior de integração. A gente tem conseguido, principalmente com a gestão do professor José Altonholo, uma série de parcerias importantes com a Federação das Indústrias, com o SEBRAE e outras instituições, no sentido de aproximar a universidade, a sua capacidade de gerar pesquisa, extensão, de formação, né, de quadros. Veja esse programa que eu falei, o Profinite, ele é um programa hoje que forma quadros nessa área de propriedade intelectual e transferência tecnológica para essas instituições, para a própria UFAL, no sentido justamente da maior transparência e relevância disso. Então o livro ele vem justamente buscar, contribuir com essa discussão, que é uma discussão, Elias, que hoje está no mundo, né? Quer dizer, hoje o que é que se fala? Se fala de energia alternativa, né? Se fala dessa revolução na área de transição, digital, a questão da tecnologia. O livro mostra que inovação não é só tecnológica, ela tem uma dimensão muito mais ampla, envolvendo produtos, processos, modelos de negócio. Então, acredito que ele vem no momento certo e poderá, com certeza, dar uma contribuição importante, na formação dessa melhor compreensão, de uma forma melhor estruturada, da relevância da inovação para o desenvolvimento. Agora, professor Reinaldo Rubem, com essa dinâmica, com essa interatividade de geração e também da difusão, né? A tecnologia, esse caráter mais, digamos, inovador, ele se multiplica muito rápido. É tão rápido que eu acredito que até o termo inovação, se não tomar cuidado, fica para trás, não, doutor? Não, é verdade, Elias. O mundo, ele passa por um processo que não é de hoje, né? Quer dizer, esse processo de inovação associada a desenvolvimento está lá no início do século passado, já na incorporação das revoluções industriais, né? Tem um trabalho clássico, né, de um economista austríaco chamado Joseph Schumpeter, que escreveu um livro de 1911 chamado A Teoria do Desenvolvimento Econômico, onde ele já coloca lá a importância da inovação para se promover ondas de desenvolvimento. Agora acontece, Elias, que o que a realidade mostrou com o tempo, a evolução, né, do conhecimento, dessa relação inovação e desenvolvimento, primeiro, que isso não se dá na mesma velocidade em todos os lugares.
Segundo, que é fundamental para que, de fato, a inovação ela possa contribuir não só para o desenvolvimento e a competitividade das empresas, não é, dos países, das regiões, como também da melhoria do bem-estar, que hajam instituições, né, preparadas para, na realidade, fazer com que essa inovação, tanto do ponto de vista da transferência, da capacidade de aprendizado e adaptação, como do ponto de vista do desenvolvimento da inovação, ela possa se dar em regiões, em estados. Então, isso mostra muito, Elias, o quanto é crucial se reforçar, né, programas de interação das instituições do conhecimento, no caso, as instituições de ensino superior e pesquisa, com as empresas, não é, com os governos, e permitir um investimento cada vez maior nessas áreas. Você veja o caso da Coreia, você veja o caso da China, esses países, a própria Índia, que é um país enorme, eles têm conseguido se incorporar a cadeias de valor num nível de densidade tecnológica mais elevado, em função do grande investimento em capacitação, em conhecimento, né, e capacidade de desenvolver tecnologias e desenvolver inovação. Você veja o caso de Alagoas. Alagoas é um estado muito rico, tanto do ponto de vista hídrico, que favorece, né, uma série de pesquisas na área de energias alternativas, como do ponto de vista cultural, né, economia criativa, incorporação de inovação disso, enfim. Então, essa temática da inovação, ela precisa ser melhor compreendida, porque as pessoas muitas vezes acham que a inovação ela só tem a ver com a empresa. Uma empresa não consegue desenvolver seu potencial de inovação, o empresário não consegue desenvolver seu potencial de empreendedorismo, as pessoas não conseguem ter acesso à inovação com facilidade, melhorando a sua qualidade de vida, se você não tem um ambiente que favoreça isso, sistemicamente falando. E para isso é fundamental investimento em internet, é fundamental investimento em educação, e isso tudo se dá localmente, Elias. Então, o livro também tem essa proposta de mostrar que esses processos de construção, eles são fundamentais para a compreensão da valorização da interação, tanto do setor público como do setor privado, e do desenvolvimento dessas instituições, né, que eu acabei de me referir. Agora, professor Reinaldo Rubem, Fundamentos de Economia e Gestão da Inovação, que tem como organizadores os professores Vitor Pelaez, Araquém Alves, Francisco Rosário e Reinaldo Rubem. As pessoas estão perguntando aqui, onde é que a gente encontra o livro, professor? Olha, se você entrar com esse título mesmo, Fundamentos de Economia e Gestão da Inovação, tracinho, UCITEC, tracinho 2023, você já cai justamente, né, no site, né, da UCITEC, que é lojaucitec.com.br. É, UCITEC com H, viu, gente? H-U-C-I-T-E-C, com H. Para que a gente... O livro traz uma série de conceitos e uma série de proposições, e vai gerar uma série de perguntas, porque a gente vai falar sobre um cenário de inovação, dinâmico, interativo. O livro vai discutir sobre a importância da propriedade industrial. O livro vai falar sobre essas mudanças, né, técnicas, organizacionais, institucionais, e de como tudo isso, professor, vai permear o ambiente complexo em que aquele que precisa estar presente no processo de tomada de decisão vai enfrentar. É um ambiente extremamente difícil. Como tomar decisão bem nessas condições, e principalmente, professor, isso é aplicável ao setor público, ou a gente está conversando só sobre coisas do segmento privado?
Não, Elias. Olha, a questão dessa visão da relevância da inovação, né, do empreendedorismo, tem que estar tanto dentro das organizações como dentro das instituições públicas, porque as instituições públicas elas não são usuárias, não é, de avanços tecnológicos. Elas também têm um papel importante através das políticas tecnológicas, das políticas industriais, das políticas comerciais, de direcionar, não é, investimentos, não é, e sinalizar, inclusive, junto ao mercado, em áreas que são importantes que haja um investimento, em áreas com potencial, né, de futuro, está entendendo? Então, não tenha dúvida. E o livro também tem um outro aspecto, Elias, que é mostrar a relevância dessa cultura da inovação. Quer dizer, a inovação ela não é um custo para uma organização, ela é um investimento, né? Porque ela não só melhora a capacidade dessa organização de competir, desse país de conseguir agregar valor às suas exportações, enfim, mas também permite isso que é fundamental, que haja um processo de dinâmica e de evolução. Né? Então, veja, um país como o Brasil, um país de renda média, que está sofrendo já há um bom tempo um processo de desindustrialização, onde a indústria tem um papel fundamental como catalisadora justamente de transformações tecnológicas e seja na sua interação com o setor de serviços, seja na sua interação ofertando para o setor, né, do agronegócio, a gente tem que resgatar novamente essa capacidade de desenvolvimento da indústria. Então, sem inovação, sem conhecimento, Elias, sem tomada de decisão, levando em consideração que é muito importante se pensar as perspectivas de futuro e não ficar só nesse feijão com arroz da discussão puramente macroeconômica. Só se fala nesse país de orçamento fiscal, só se fala da questão macroeconômica e não se fala muito pouco de políticas que são portadoras de futuro, como políticas ambientais, como políticas tecnológicas e outras políticas. Então, eu penso, Elias, que esse livro ele tem esse apelo importante de mostrar, né, não só que há fundamentos importantes para sustentar essa ideia do progresso tecnológico como sendo fundamental na transformação do país, mas também para abrir a cabeça das pessoas para essa perspectiva de um prazo mais longo e sair dessa visão mais financeirizada, né, do curtíssimo prazo. Muito bem, professor Reinaldo Rubem, a nossa gratidão pelas informações, ótima segunda-feira, excelente semana aí para o senhor com o livro aí, lembrando que as pessoas acessar aí o Citec com H, bota aí em qualquer site de busca que você vai chegar às informações do livro Fundamentos de Economia e Gestão da Inovação, um livro organizado pelos professores Vitor Pelaez, Araquém Alves de Lima, Francisco José Peixoto Rosário e Reinaldo Rubem Ferreira Júnior. Professor Reinaldo, ótimo dia. Obrigado, Elias, e obrigado pelo espaço, né, para divulgar o livro. Uma excelente semana para você, estou sempre à sua disposição. Forte abraço, meu amigo. Olha, professor Reinaldo Rubem é economista, é professor universitário, desenvolve nesse momento, na cidade do Porto, em Portugal, seu pós-doutorado.